Era madrugada, quando o silêncio mais grosso que a poeira da estrada caiu sobre Juazeiro do Norte. O céu, sem lua, parecia cobrir com véu de luto o destino de um menino. Lá, encostado numa das paredes da Capela do Socorro, encolhido entre trapos e ossos, estava Zeca, menino de olhos arregalados e pernas mortas, que não dizia uma só palavra desde que nascera. Ninguém sabia de onde viera. Diziam que fora deixado ali por uma mulher de olhos fundos e rosto coberto, que chegou na garupa de um burro e partiu sem olhar para trás. O povo cochichava, cruzando os dedos em sinal de reza. Filho do pecado, maldição do sertão, castigo dos céus. Mas ninguém tocava nele. Só olhavam de longe, como se o menino tivesse lepra ou fizesse parte de um segredo que não podia ser dito. Padre Cícero Romão Batista, homem de fé e passos miúdos, já sentira no vento que algo estranho se achegava. Naquela manhã, ao sair para sua caminhada habitual pela rua do Horto, ele viu o vulto do menino tremendo de frio junto ao altar de pedra, com um crucifixo de madeira entalhado nas mãos, que ninguém sabia como ele pegara. Padim parou, ajoelhou-se diante do menino, pôs a mão na cabeça miúda e suja dele. O povo, espremido ao redor, aguardava uma palavra. Esse aqui, disse o velho padre, com os olhos úmidos, é mais santo que muito homem que reza alto e nega um prato de feijão. E ali, com o sol nascendo devagar por trás das casas de barro, Juazeiro assistiu ao primeiro sinal de um milagre. Zeca, o menino das pernas mortas, agora tinha teto. Padre Cícero o levou para a casa paroquial, uma morada de paredes simples, cheiro de vela e fé antiga. Lá, entre imagens de santos e um altar sempre aceso, o menino encontrou algo que nunca tivera: silêncio com acolhimento. Mas mesmo abrigado, Zeca não falava, nem um chiado. Era como se sua voz tivesse sido enterrada junto com suas pernas. Tinha os olhos fundos, tristes, mas atentos. Observava tudo, cada gesto de Padim, cada vela que se acendia, cada prece que subia entre os telhados de Juazeiro. E embora ninguém ouvisse sua voz, ele falava com os olhos. E falava muito. O povo, desconfiado, ainda torcia o nariz. Alguns diziam que o menino era encosto, que traria seca, praga, doença. Outros se calavam, respeitando o nome de Cícero, mas sem esconder o medo. Até uma beata mais velha, Dona Quitéria, que tinha fama de rezadeira forte, sussurrou no ouvido do padre: "O senhor está desafiando o destino, Padim. Esse menino aí tem sombra pesada nos ombros." Padre Cícero apenas sorriu. Era um sorriso de quem já vira o inferno no rosto dos homens e a salvação no meio do barro rachado. Quem teme o silêncio de uma criança, Quitéria, é porque carrega barulho demais na alma. No entardecer daquele dia, enquanto a cidade se recolhia, Zeca rabiscou com carvão na parede do quarto a figura de um anjo. Torto, desajeitado, mas com asas imensas abertas como se quisessem cobrir o mundo inteiro. Era o primeiro traço de sua voz, e o primeiro sinal de que algo dentro dele começava a acordar. Foi numa manhã empoeirada, quando o sino da matriz ainda batia preguiçoso, que o silêncio de Juazeiro foi cortado por um tropel seco. Era seu Adelino, jagunço velho, homem de coronel com a pele curtida de sol e um facão reluzente amarrado à cinta. Vinha montado num cavalo russo, olhar de quem perdeu mais do que ganhou na vida. Trazia uma ordem do coronel Justo Ferreira, dono de meia légua de terra e de muito ódio escondido no peito. O recado era seco como chão rachado. "Diga a Padre Cícero que tire aquele aleijado da cidade. Dizem que o menino atrai desgraça. Já tem roça morrendo, bicho adoecendo e mulher perdendo leite. A gente não quer peste por aqui." Padim, sentado na varanda de sua casa, tomou um gole de café ralo e olhou fundo nos olhos do jagunço. "Adelino, tu crê em Deus?" O jagunço hesitou. Engoliu seco.
fez que sim com a cabeça. Pois então, diga ao seu coronel que quem toca naquele menino toca no coração do Cristo. Adelino, homem que nunca tremia, sentiu o peso das palavras, ajeitou o chapéu, virou o cavalo e foi embora sem dizer mais nada. Mas o aviso estava dado. Zeca não. Era bem-vindo por todos. Naquela noite, a porta da casa de Padim rangeu com o vento. E lá dentro, no escuro, Zeca sonhou com fogo. Um fogo que subia pelas paredes da cidade, lambendo as cruzes, queimando os nomes dos homens maus. E no meio do fogo, um anjo, o mesmo que ele desenhara, chorava. No dia seguinte, à visita de seu Adelino, um rumor espalhou-se feito rastro de pólvora molhada. O curral do coronel Justo Ferreira, aquele mesmo que mandara expulsar o menino, fora tomado por uma nuvem de abelhas pretas, bicho raro, do tipo que só aparece quando o sertão quer dar aviso. As vacas mugiam como se chorassem, os bezerros se jogavam no chão e até os cachorros, que nunca temiam nada, corriam uivando como lobos perdidos. O coronel teimoso saiu com a espingarda em punho, jurando que botaria fim àquilo. Mas bastou um passo na direção do curral e as abelhas vieram nele, como se tivessem ódio nos ferrões. É castigo, gritava uma velha que assistia de longe, cobrindo o rosto com o véu. Padre Cícero, ao saber da notícia, apenas fechou os olhos e rezou em silêncio. Não disse que era milagre, não disse que era vingança. Mas todo Juazeiro começou a lembrar do menino que desenhava anjos e que não falava, mas carregava dentro do peito um peso maior que o de muitos adultos. Na casa paroquial, Zeca rabiscava outro desenho. Era uma cena simples, um curral vazio, uma enxurrada de pontos pretos no céu, e no chão um homem sem rosto, ajoelhado. Padim, ao ver o desenho, tocou o ombro do menino. Não é preciso falar para ser ouvido, Zeca. Deus escuta até o que o... Silêncio, grita. O povo, antes medroso, agora começava a cochichar com outro tom. Uns falavam em profecia, outros em milagre vivo. Mas todos, até os mais céticos, passaram a dar um passo para trás antes de maldizer o menino. Juazeiro do Norte começava a sentir que ali havia algo mais que um deficiente. Havia um sinal. Foi numa procissão de São José, dia de promessa, e, joelho ralado no calçamento quente, que a fé do povo foi posta à prova. O sol estalava por cima das cabeças, e o andor, carregado com a imagem do santo carpinteiro, seguia com flores murchas e cânticos roucos. Padre Cícero caminhava à frente com o cajado na mão, e Zeca, sentado num carrinho de madeira feito por um velho marceneiro, seguia em silêncio, levado por um dos coroinhas. Quando a procissão dobrava a rua do mercado, um estalo seco rasgou o ar. Crac! O andor de São José partiu-se ao meio como se fosse feito de barro, e a imagem tombou, despedaçando-se aos pés do povo. Houve grito, corre, corre, mulher desmaiando. Foi quando Dona Quitéria, a rezadeira que outrora murmurara contra Zeca, caiu de joelhos, os olhos vidrados como se visse coisa de outro mundo. Ele tá chorando, berrou apontando para Zeca. O menino tá chorando. Todos se viraram e viram. Lágrimas grossas e mudas desciam pelos olhos escuros do menino. E naquele instante, como se o céu respondesse, uma chuva miúda começou a cair, fina, serena, limpando a poeira dos telhados, lavando a imagem partida. Padre Cícero se aproximou da mulher em transe. — O que foi que você viu, Quitéria? Ela falou entre soluços, com a voz de quem viu o outro lado da vida. Um anjo, Padim, com as asas queimadas, e um menino que chorava fogo. Fogo e bênção. Naquela noite o povo de Juazeiro não dormiu, e Zeca, em sua cama de tábua, sonhou de novo com o anjo, mas dessa vez ele sorria. Era de noite, noite funda, dessas que o vento canta pelos buracos das janelas, como se soprasse segredos do além.
A luz do candeeiro tremia, e o silêncio só era quebrado pelo choro distante de um bezerro perdido. Naquela hora, chegou à casa de Padre Cícero um vaqueiro magro, alto, de rosto vincado como chão de seca. Chamava-se Anselmo, homem simples, vindo das bandas de salitre. Trazia nas mãos calejadas uma carta suada e um rosário quebrado. Padim, disse ele, tirando o chapéu com respeito. Disseram que aqui mora um santo. Eu vim buscar milagre para minha menina. Padre Cícero leu a carta. Era escrita com dificuldade, letras tortas, palavras simples. Contava da filha do vaqueiro, Maria, dos olhos tristes, que nascera com os pés virados para dentro e não andava, como Zeca. Mas diferente dele, Maria gritava de dor nas noites frias, pedindo ao pai para consertar os pés que Deus lhe deu errados. Cícero chamou Zeca. O menino apareceu devagar, empurrando seu carrinho de rodas. Anselmo, ao vê-lo, ajoelhou-se. Os olhos se encontraram, e ali, sem troca de palavras, aconteceu algo que nem o próprio padre soube explicar. Zeca tirou um pano de seu bolso. Era velho, rasgado, e entregou ao vaqueiro. Apontou para o rosário quebrado. É um sinal? Perguntou o pai, sem saber o que fazer. Padre Cícero respondeu por ele. Leve o pano, reze com fé, ponha no travesseiro da menina. O que for de Deus se ajeita, o que for de homem se enfrenta. O vaqueiro partiu ainda naquela madrugada, e Juazeiro mais uma vez guardou no escuro o rastro de um milagre anunciado. No sertão, quando o cão preto aparece, é sinal de que a morte anda perto, rondando como sombra de cangaceiro em noite sem estrela. E foi justamente numa dessas noites escuras, onde até a reza se esconde de medo, que o cão surgiu nas cercanias de Juazeiro. Padre Cícero acordou com o latido longo e aflito de um dos cães do quintal. Levantou-se, calçou as sandálias, pegou o terço e saiu com o candeeiro em punho. No terreiro da casa paroquial, encontrou Zeca acordado, sentado no escuro, os olhos vidrados no mato. O menino tremia, mas não de medo. Era como se esperasse aquilo. Do mato surgiu Adelino o jagunço, mas não o mesmo homem de antes, sujo, ensanguentado, olhos arregalados como quem viu coisa que homem nenhum devia ver. Atrás dele, uivando, o cão preto, imenso, com olhos de fogo e língua de sangue. Mas o bicho não atacava, apenas cercava, como quem espera que o juízo se faça. Padim! Gritou o jagunço caindo de joelhos. Perdoe esse pecador. Eu quis matar o menino. O coronel mandou. Mas quando levantei o facão para cortar o destino dele, o facão virou pó na minha mão. E o bicho apareceu. Padre Cícero, com o rosto firme como pedra de oratório, fez o sinal da cruz. Zeca se aproximou do jagunço, estendeu a mão, suja e fraca, e a pousou sobre a cabeça de Adelino. E então, algo extraordinário aconteceu. O cão preto sentou, quieto, e depois de um longo instante, sumiu no escuro, como se nunca tivesse existido. Adelino chorava como menino batizado, soluçando palavras que ninguém entendia. E ali, sob o céu pesado, uma alma foi salva. Naquela madrugada, o jagunço dormiu aos pés da cama de Zeca, como um cão fiel. E desde então nunca mais pegou em arma. Tornou-se o guardião do menino mudo. O povo dizia que ele ouvira a voz de Deus no silêncio do deficiente. Padre Cícero sabia que era mais que isso. Era justiça do céu, feita com as mãos de um menino que não andava nem falava, mas que mesmo assim caminhava com os anjos e gritava com os olhos. O sertão já estava seco havia meses. O barro rachava sob os pés, as cacimbas só davam lodo, e o vento que soprava trazia mais poeira que alívio. Juazeiro respirava com dificuldade, como velho asmático à beira da morte. A fome começava a roer as portas, e o desespero a bater nos corações. Foi nessa agonia que chegaram as famílias fugidas da beira do São Francisco, expulsas pela seca e pelo facão dos coronéis.
Eram mães com filhos ao colo, pais de olhar, perdido, e crianças com o ventre inchado de vazio. Vieram a pé, descalços, guiados apenas pela esperança de um nome: Padre Cícero. Quando chegaram, o povo de Juazeiro se dividiu. Uns queriam ajudar, outros temiam dividir o pouco que tinham. Um grupo, liderado por Senhor Braga, dono de armazém e língua ferina, se levantou contra a acolhida. Esse povo vai acabar de matar Juazeiro. O padre precisa decidir. Ou protege o nosso, ou abraça o mundo. Na manhã seguinte, Cícero reuniu o povo na praça. Mandou erguer uma cruz grande, feita de madeira do horto, e fincada no chão seco. Mas a cruz ficou torta, inclinada, como se o próprio chão recusasse a bênção. O povo murmurava: mau agouro, aviso do céu. Padim então se aproximou de Zeca, que assistia tudo calado, no seu carrinho de madeira. O menino olhou a cruz torta e fez algo que nunca tinha feito antes. Desceu com dificuldade do carrinho. Arrastou-se com os braços, ferindo os cotovelos na terra seca, até chegar à base da cruz. E ali, com esforço sobrenatural, fincou as mãos na terra e empurrou com o corpo o tronco sagrado. A cruz se endireitou, lenta, mas firme, como se obedecesse à ordem de um anjo. Um silêncio caiu sobre a praça, e então uma nuvem surgiu no céu, cinza pesada, e logo a primeira gota tocou o chão. A chuva veio com força, como um perdão gritado por Deus. As crianças gritavam, as mulheres choravam, os homens se ajoelhavam. Senhor Braga, que tanto blasfemara, caiu de rosto no barro, sussurrando entre lágrimas: o menino é santo. Padre Cícero, olhando tudo, apenas murmurou: Deus planta seus milagres onde o homem menos espera, e às vezes usa os aleijados para endireitar o que o mundo entortou. O céu de Juazeiro clareava devagar, como se tivesse medo do que a luz pudesse revelar. A chuva, que por dias havia lavado a terra, agora cessara, deixando um cheiro forte de barro novo e de renascimento. Mas dentro da casa paroquial, algo mais silencioso e profundo acontecia. Zeca não acordava. 3. Dias se passaram. O menino jazia, deitado, os olhos fechados, o peito subindo e descendo com lentidão. Não falava, como nunca falou, mas também não se movia, nem mesmo para desenhar. Era como se estivesse entre dois mundos, suspenso num sono sem sonho. Padre Cícero não arredava o pé de sua cabeceira. Rezava o terço dia e noite, os dedos firmes apesar da idade, a alma em agonia. Na terceira noite, com o lampião aceso e a cidade mergulhada no silêncio, algo estranho aconteceu. Adelino, o jagunço redimido que vigiava a casa por fora, ouviu um sussurro, mas não era voz de gente. Era como se o vento chamasse. Entrou correndo e viu a cena. Zeca tremia. O corpo franzino suava, e mesmo inconsciente, seus dedos se moviam como se desenhassem no ar. Padim ajoelhou-se. Tocou-lhe a testa, quente como brasa, e então Zeca falou uma única palavra, clara, firme, como um trovão saído de boca de anjo. Anjo! Cícero estremeceu. Adelino caiu de joelhos. O menino mudo havia falado, mas o som não era de criança. Era como se o céu tivesse emprestado a garganta a ele. No dia seguinte, Zeca acordou, os olhos mais escuros do que antes. Olhou direto para a parede onde antes desenhara asas. Agora ali havia apenas cinza. O desenho havia sumido. Padre Cícero entendeu. O menino havia recebido um chamado, e não era deste mundo. O anjo queimado, aquele das visões, dos sonhos, dos traços tortos, estava esperando. E Zeca, mesmo sem pernas, já começava a andar na direção do destino. O povo dizia que, para onde Zeca olhava, o mato se calava. As folhas paravam de se mover, os galhos de ranger.
Era como se a própria natureza o reconhecesse, não como um menino aleijado, mas como um enviado. Depois da palavra dita, da chuva trazida e da cruz endireitada, Zeca agora carregava um silêncio diferente. Era um silêncio cheio de propósito. Numa manhã de céu opaco, ele acordou cedo. Não falou, mas apontou para o caminho que levava ao mato escuro do horto, lugar onde gente de fé ia rezar, mas onde muitos também evitavam pisar depois do pôr do sol. Lá diziam morar o coração do sertão, uma força ancestral que fazia os vivos encontrarem os mortos e os arrependidos fazerem promessa de joelhos. Padre Cícero, ao ver o gesto, compreendeu. Não era capricho. Era chamado. Zeca foi levado por Adelino num carro de boi, enquanto o povo seguia em silêncio, alguns rezando, outros apenas observando. Quando chegaram à entrada da mata, o carro parou. O menino desceu com a ajuda do jagunço e ali, num esforço que ninguém esperava, ficou de pé. Trêmulo, curvado, mas de pé. O povo recuou. Adelino soltou um soluço. Padim se ajoelhou e então Zeca entrou sozinho no mato. Foram horas. O sol já se pendurava de lado quando ele voltou. Trazia nas mãos um pedaço de madeira enegrecida, como se tirada de uma árvore queimada. Mas havia nela o sinal de um cravo, feito com sangue seco. O povo entendeu de imediato. Era madeira de cruz. Cruz antiga, de algum tempo esquecido. Zeca não disse nada, mas ajoelhou-se e apontou para o centro da cidade. Padre Cícero ergueu a madeira e anunciou: aqui, com esse sinal, vamos levantar a capela do silêncio, onde toda dor muda encontrará voz, e onde todo joelho cansado encontrará chão. Naquela noite, ninguém dormiu. O menino mudo havia voltado do mato escuro com uma cruz negra, e com ela uma nova fé começava a brotar do chão ressequido de Juazeiro. Ergueram a capela no centro da cidade, onde antes havia apenas pedra e formigueiro. Não usaram ouro nem mármore, mas barro, cal e suor. Zeca acompanhava tudo em silêncio, sentado num canto, sempre com a cruz negra no colo. Ela era pequena, tosca, mas tinha uma presença que silenciava até os mais faladores do sertão. A construção da Capela do Silêncio não foi só obra de fé, foi também campo de prova. Ali, ricos e pobres, crentes e descrentes, trabalharam lado a lado. Pela primeira vez, Sinhô Braga largou a balança e o caderno de dívidas e carregou o tijolo. Mulheres que nunca haviam tocado em enxada alisaram as paredes com as próprias mãos. O chão parecia pedir humildade, e os pés que ali pisavam sentiam-se lavados, como se mergulhados num rio invisível. Foi nesse tempo que o coronel Justo Ferreira, enfraquecido, voltou à cidade. Doente, com o rosto chupado e a voz falhada, procurou Padre Cícero. Trazia medo nos olhos, não medo de homens, mas de algo que só os que já encostaram na beira do abismo conhecem. Vim pedir perdão, murmurou o coronel, ajoelhando-se diante do altar improvisado. Pelo que fiz ao menino, pelo que mandei fazer. Padre Cícero o olhou com firmeza. Adelino, à porta da capela, cerrou os punhos. O povo se aglomerava, sentindo que ali se decidiria algo maior que um simples perdão. Zeca, como sempre, permanecia quieto, mas desta vez se levantou. Deixou o carrinho, arrastando-se com força, e parou diante do coronel. Com dificuldade, ergueu a cruz negra. Tocou o ombro do velho. E então, para espanto de todos, o coronel caiu desmaiado. Foi levado para casa, onde permaneceu 3 dias em febre, alucinando, chamando pelos mortos, falando de fogo e anjos tortos. Quando voltou a si, não era mais o mesmo. Deixou as armas, doou terras, desfez dívidas. Mandou plantar mandioca onde antes havia cerca e abriu o açude para as famílias mais pobres. O povo dizia que o menino o havia condenado. Outros diziam que o havia salvo, mas todos passaram a chamá-lo de coronel convertido. A Capela do Silêncio foi inaugurada no 8º dia.
Sem festa, sem sino, sem discurso. Apenas uma vela acesa, uma cruz negra no altar e Zeca, ajoelhado, com os olhos molhados de coisa que nem o tempo entende. O povo entrou devagar, sentando-se em silêncio, como se o chão fosse sagrado demais para se pisar com pressa. E assim, Juazeiro se transformava. Não pela espada, nem pela lei dos coronéis, mas pelo silêncio de um menino que não falava, e cujas palavras mudas tinham mais força que qualquer grito. Naquela manhã, o céu amanheceu diferente. Sem nuvens, sem vento, sem canto de passarinho. Era como se até o tempo tivesse parado para escutar o que o destino iria sussurrar. Padre Cícero acordou com um aperto no peito, daqueles que não vêm com dor, mas com uma certeza mansa e triste. Caminhou até o quarto onde dormia Zeca e o encontrou como sempre, sereno, com as mãos cruzadas sobre o peito e a cruz negra ao lado. Mas seus olhos estavam abertos, mirando o teto de barro como quem já via outra coisa. Não piscava. Não. Respirava. Zeca havia partido. Não gritaram, não correram, não houve desespero. Apenas silêncio. Aquele mesmo silêncio que o acompanhou em vida. A notícia espalhou-se como vento calmo entre os becos de Juazeiro. As portas se abriram. As velas se acenderam. O povo saiu de casa sem que ninguém chamasse. Eles sabiam. A cidade inteira se reuniu na Capela do Silêncio. O corpo do menino foi colocado no chão, sem caixão, apenas envolto num lençol de algodão branco, a cruz negra ao lado, como se guardasse seus sonhos. Ao redor, crianças deficientes se aproximaram. Algumas em muletas, outras carregadas no colo. Sentaram-se em silêncio. Olhavam para Zeca como a um irmão, um rei, um mártir. Padre Cícero não fez sermão. Apenas ajoelhou-se, com os olhos úmidos, e murmurou: "Este foi o servo mais forte que conheci. Ele não teve voz, mas nos ensinou a ouvir. Não teve pernas, mas nos ensinou a caminhar." Zeca não era um menino. Era um chamado. Na hora do enterro, ninguém quis cobrir o corpo. Foi então que uma luz branca atravessou o céu, vindo do lado do horto. Parecia um raio, mas não queimava. Era límpido, suave, como véu de noiva no vento. E então, 2 homens cegos que estavam na praça começaram a gritar: eu vejo o menino subindo." Diziam que no alto do céu, entre as nuvens, havia agora um anjo torto, com asas costuradas de luz, segurando pela mão um menino mudo que sorria. E desde então, na Capela do Silêncio, há um banco vazio. Ninguém senta ali. Dizem que é o lugar de Zeca caso resolva voltar. E o povo de Juazeiro, mesmo nos dias mais secos, aprendeu a ouvir com o coração.